TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez estamos levando a verdade e a esperança até a sua casa, a fim de que a doutrina espírita seja divulgada. A doutrina espírita é uma beleza, a gente fica encantado e dedica a vida toda, porque é a única doutrina que eu conheço de todas aquelas que eu pesquisei e que continuo pesquisando e que diz o seguinte: é necessário ser espírita para se salvar? Absolutamente não. Se você ama a Deus acima de tudo, e se você, além de amar a Deus, respeita também os direitos dos outros, além do que, se você também faz caridade e exerce o perdão, você está muito bem, não tem que nem conhecer a doutrina espírita, mas a doutrina espírita vem com a sua racionalidade dizer, como diz o Sr. Allan Kardec, escreveu: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o Espiritismo pode. Tanto que não lhe impõe ser espírita, ele impõe apenas conhecimento. Se você tem esse conhecimento, se ama a Deus e ao próximo, faz caridade e perdão, você não tem nada, não deve nada, não precisa aprender nada da doutrina espírita. Então, essa é uma doutrina que chama a atenção da gente, porque elogia as outras, desde que as outras sigam esse caminho. E nós não temos nada a reclamar. Então pedimos a Deus que nos abençoe a todos, que tenhamos um belo dia. Vecmira, você vai bem? Graças a Deus, tudo ótimo, seu Gama. E o senhor está bem? Na paz de Deus, tudo bem. Que coisa boa, que coisa boa. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita, tá certo? É veiculado aos sábados, às 7h30 da manhã, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, às quintas-feiras, às 0h30, tá certo? Aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem e-mail: enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. E também pode ser visto pelo Facebook. É só vocês digitarem tudo lá em cima, tudo junto, TVC Correio da Manhã. E no Instagram, a mesma coisa, TVC Correio da Manhã. Este programa, assim como todos os programas deste canal, tá certo? É veiculado em várias outras cidades, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, tá certo? E vocês vão ver, assistir excelentes programas. Então vamos agora à nossa leitura, seu Gama. Antes da leitura, permita-me dizer e interromper, só esclarecendo a minha omissão. Na verdade, tudo aquilo que falei aqui no início, começando o programa, está na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, desde a época do lançamento da doutrina espírita. Então a gente se vê que é obra da espiritualidade, porque tudo é absolutamente racional, capaz de enfrentar a ciência frente a frente. Perfeito. Então, do livro Palavras de Vida Eterna, tá certo? Do nosso amigo Chico Xavier, se assim ele me permite, e veio pelo espírito de Emmanuel. Título: Boas Obras. Aspas. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas, dito por Jesus. Isso nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Diz o seguinte: brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro.
Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras boas e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo que, e porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com referência, convida-vos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração, e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendemos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Muito, muito bom e esclarecedor. Se puder, anote que foi no dia de hoje, em cima da mensagem que está na sua mão, anote que foi essa a pergunta que 13. Nós anotamos. Tá certo. Bom, podemos seguir em frente? Pois não, senhor. Vamos lá. Estamos estudando o programa, neste programa, o Livro dos Espíritos, há muitos anos. Não sei se 10, 11, 12, 15 anos, realmente não me lembro. Mas foi um dos primeiros há muito tempo, com saudade ainda do nosso querido Criador. Ele foi dividido em 4 partes, o Livro dos Espíritos, quando foi lançado. Isto. E já na segunda edição, portanto 2 ou 3 anos depois, na terceira parte, nós estamos estudando as leis morais. E das leis morais estamos hoje na lei de igualdade, que aborda os seguintes temas: a igualdade natural, a desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, a igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. Já andamos com alguns dos temas. Estamos, então, nas desigualdades das riquezas, não é isso mesmo, Zé Quimeiro? Exatamente. Pergunta Vamos 808. recomeçar, então, na pergunta 808? Vamos? Isso. Podemos. Então vamos seguir aí, mas eu desejaria desde o princípio, de forma que depois nós vamos ler uma das mensagens mais lindas de Francisco Cândido Xavier, pedindo paz para a nossa terra, conformidade com a situação de doença, etc., que estamos vivendo, todo o planeta. Não é uma coisa local, é uma coisa de tamanho poder que toda a ciência, com seu conhecimento, está com dificuldade de dominar. São milhões os mortos. Então, vamos analisar com calma aquela mensagem recebida pelo nosso querido Chico Xavier. Nós vamos ver o conteúdo logo após o primeiro intervalo, tá? Isso, exatamente. Então, vamos
Comecemos. Pode falar, Weckmiller. A desigualdade das riquezas não se originará das dificuldades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria do roubo que diz. Então vamos para a conclusão. Letra A. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? Que sabes tu a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acredito que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? E isso que Deus julga, e eu te asseguro, que o seu juízo é mais severo que o juízo dos homens. Isso para a gente ver que, efetivamente, a gente pouco sabe da origem de cada um de nós. Né? Exatamente. Uhum. Às vezes até essas riquezas que de repente aparecem em virtude de loterias, etc., para determinadas pessoas, leva a profundo sofrimento e separação, inclusive. Mas são ligações e criações que nos forçam o conhecimento de que nada acontece por acaso. Nada acontece. Perfeito. Nós estamos no meio de uma evolução que nós não temos como evitar. E é surpreendente que assim seja, devido a tanta coisa que influi. Bom, vamos para 809, que eu me permito ler, e você vai, eu faço eventuais comentários, mas você tem todo o direito e até deve fazer também os comentários. Perfeito. Aos que, é a pergunta 809, mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? A resposta dos espíritos, vejam bem, é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Sobretudo se o ignoram. Como é possível que aconteça? Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende, se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça. A ambos será a reparação levada em conta, porquanto, não raro, é este o último quem a provoca. Exatamente. Nada acontece por acaso. Temos que ter consciência disso. Perfeito. Deus, no seu infinito poder, ele evidentemente não vai se submeter dessa ou daquela maneira. Então, quando os fatos não ocorrem de acordo com como ele quer, existe uma previsão, mas essa previsão pode mudar. Isso. E muda de acordo com a vontade de Deus. Porque é lógico, se ele pode determinar o que vai acontecer ao sol, por que não pode determinar o que vai acontecer a gente? É infantilidade a gente não admitir que Deus é todo poderoso. Mas imagina as leis perfeitas que existem no universo. Como é que a gente pode pensar em contestar uma lei dessa? Com certeza que O que não. Deus quer vai acontecer, quer queira, quer não. Né? Então, seu Gama, aqui ele diz especificamente, pelo que eu entendi, que ele não é responsável quando você é a pessoa que o recebeu do seu pai ou de sua mãe, caso Claro. venha a falecer. Claro. Mas e quando nós sabemos o que aquele que nos deixou a fortuna agiu mal e não fez nada, ele vira uma pessoa conivente com esse erro? Bem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é essa. Se nós sabemos a origem, independente disso, não podemos corrigi-la através de atos de amor para com terceiros, evidentemente, pelo menos estamos assumindo a responsabilidade de estar gozando de algo que não veio corretamente. Corretamente, isso. Então, por isso é que tem que ter a reencarnação. Gente, se não há reencarnação, se não houvesse, Deus não seria justo. Sim. Então, isso é incontestável. Não adianta a gente querer raciocinar esquecendo isso. Daí que Deus é
Bom, mas é justo. E sempre justo, né? Sempre justo. Perfeitíssimo. Vamos para a pergunta 810. Isto. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Vejam a resposta, pessoal. Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei-o bem. Por isso que Jesus era absolutamente perfeito, às vezes em uma frase com 3 palavras, né? Isto que tu semeias, a resposta, isto também ceifarás. Exatamente. Acabou, a lei acabou aí. Depende do que você vai fazer na vida. Então procure não errar, principalmente do ponto de vista éticos e morais. Por isso que a doutrina espírita só se preocupa com as leis morais, porque as outras são consequências da lei moral. Exato. Se você não respeita a lei moral, obviamente, você vai ser responsabilizado mais cedo ou mais tarde por aqueles erros. Perfeito. Porque quase todo mal que acontece na Terra é decorrente de erro na parte moral. Parece incrível, mas é verdade. Mas é, exatamente. Bom, 811. então, 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Evidentemente, quando se herda muito dinheiro, tem-se uma vida tranquila. Um pouco preocupada, que aquele dinheiro pode acabar de repente. Mas, mesmo assim, é bastante tranquila. Mas também quando chega lá, os resultados obtidos também são bem pequenos ou quase nulos. Apesar de toda aquela fortuna. E aí, em virtude de que o que foi colhido é em resultado da plantação, e a plantação foi pequena, consequentemente ele não vai ganhar nada. Para o resto da eternidade também não, a misericórdia divina vai dizer, agora vai para uma outra situação que é o inverso daquilo que tinha. Exatamente. Daí a perfeição de uma religião que ensina desta maneira simples e objetiva, porque na verdade colheu isso dos espíritos, ensinando como é que a coisa funciona no mundo espiritual. Simples, prático e não requer muito estudo não. É lógico, desde o princípio. Perfeitíssimo. No entanto, tem uma letra A. Isto. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. Que pensais a respeito? Vejam a resposta da espiritualidade. Perdão, Vecmir, eu tenho deixado de propósito você fazer as respostas e eu fazer um comentário que eu estou com uma rouquidão que está me incomodando. Certo. Peço perdão aos nossos amigos telespectadores, mas dá para fazer o contato aqui. Com certeza. São sistemáticos esses tais ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que se sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Ah, mas tantas quimeras existem, tanta coisa, mesmo pensando só na parte material, só que isso tem limite, e o limite muito pequeno diante da eternidade. Ou a gente aceita essa realidade e vive em paz dentro da nossa própria consciência, por mais feliz que a gente seja, a consciência depois não nos vai dar cobertura no momento que a gente precisa prestar contas a Deus. Daí aquela história, vamos rezar aqui, ele vai falecer agora e tal, está muito mal. A gente pode orar, pede a Deus, porque sempre o despertar dele lá será mais rápido. Então, mas depois ele tem até séculos, se necessário, para resgatar. Perfeito. Então, temos uma certeza, ninguém vai para o inferno eternamente, mas vai passar por épocas de verdadeiros sofrimentos até resgate, sim, porque o que a gente plantar é esse resultado que nós vamos colher. Vou ler. Então, nós podemos deduzir aqui 2 situações, Segama, que lá na pergunta diz assim, o remédio aos males da sociedade
E isso vai depender especificamente se nós adquirimos ou viemos a fazer esse mal, é o nosso livre-arbítrio. Mas se nós tivermos a capacidade de transformar esse tipo de situação, não acontecerá coisa pior conosco, não é isso? Quantas pessoas vieram ao mundo com faculdades mediúnicas extraordinárias, mas deixaram elas se perderem. Se perderem. Entendeu? Exato. No entanto, temos pessoas, Jesus foi um ser extraordinário, acima de tudo. Nem mediunidade propriamente ele usava, porque a perfeição moral dele era de tal ordem que não tinha esse problema. Mas, para uma pessoa no estágio em que a maioria dos homens, quase a maioria absoluta ou total dos homens, se encontra, deixar totalmente livre, quando a pessoa ignora este conhecimento, ao fruto que vamos colher é complicado. Demora, às vezes, séculos para resgatar. Isso devemos ter cuidado. Simples erro nosso pode demorar séculos para ser quitado. Isso. Seu Gama, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos em 1 minuto. Até já, pessoal. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e desejando a paz em todos, vamos à pergunta 812. Eu peço a sua licença do livro Passos da Vida de Chico, tá? Vindo por diversos espíritos. Ali tem no item 40, uma oração nossa. Veja bem, oração nossa. O que o Chico dizia? Que nós devemos orar. Exato. Vamos colocar nesse termo, que nós devemos pedir a Deus. Exato. Então, é mais importante. Então, diz o seguinte, pessoal. Eu deixei para você, porque eu estou com a garganta não está boa, e quero que você faça ênfase nesse texto. Perfeito. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Quem possuir esta
mensagem linda recebida por Chico, de Emmanuel. Então verá a profundidade dela. Não depende de terceiros a nossa felicidade. Mesmo quando aquele ser que é querido parte, seja pela morte ou porque separou, não importa. Ou porque foi embora, não quer mais saber da gente. Nós, mais à frente, vamos nos encontrar. Amor acima de tudo, perdão logo imediatamente em seguida. Sem isso não há condição. Então, às vezes, me vêm problemas de família junto à minha pessoa e eu digo sempre, calma, gente. Os problemas difíceis vêm mesmo na família. Você quer que venha fora? Por incrível que pareça, o homem foge disso. Mas essa é a realidade que ele não deve fugir. Vamos começar enfrentando as nossas dificuldades na família. Que são verdadeiros testes. Isso, não adianta a gente fugir disso. Com certeza que Tá? sim. Isso. Então nós vamos para a pergunta 812. 12, isto. Eu tenho mais uma vez repetido que peço que você fale, porque eu estou um pouco rouco. Uhum. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Olha a resposta da espiritualidade, pessoal. Não. Mas o bem-estar é relativo. E todas e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Quantas vezes na nossa vida, ainda na direção e também trabalhando junto ao grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, e, portanto, muito ligado à União Municipal Espírita de Petrópolis e às demais casas espíritas também, sem esquecer o Centro de Estudo e Esclarecimento Espírita também. Então, procurando incrementar, a gente marcava as visitas para o leprosário, que só nos leva a problemas, temos que arrecadar coisas para levar. Depois vem muita gente pedindo, mas só aí aparece 150, 180 pessoas, não tem condições de levar. Exato. Então consegue-se o primeiro, o segundo ônibus. Mas a felicidade do pessoal que vai ali dentro era maravilhosa. Eu sempre dizia para mim assim, gente, eu termino tão satisfeito porque eu vim para dar. E, no entanto, eu recebi uma alegria imensa naquilo. Vi até companheiros que depois disso passaram a nos querer bem, porque foram convidados. Né? Então, o amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. É ensinamento que vem do mundo espiritual. Isso nos mostra uma coisa. O senhor falou uma coisa que a gente pensa, e muito. Quando se faz um evento desses, vai para ajudar. E aquele que ajuda sente alguma coisa indescritível, que eu chamo de satisfação. E essa satisfação é exatamente de acordo com aquilo que você fez através do seu coração. Exatamente. A hora que a gente ir para o local onde tem leproso e todo mundo tem medo da lepra, quer acabar com aquilo rapidamente, tem que acabar mesmo. Mas a gente tem que entender que por trás dessa sensação existe toda uma consequência direta que a gente não percebe. Exato. Mas aí está a misericórdia divina. Isso. Agora vem uma pergunta. Será possível que todos se entendam? Olha a resposta. Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Para isso existe todo o sistema judiciário tentando fazer isso. Mas enquanto a gente não percebe e continua errando, nós vamos permanecer no nosso estado espiritual por séculos. Desaparecer, morrendo e esquecendo, ninguém consegue fazer isso. Exato. Né? Nós não podemos nos desviar da lei da justiça de Deus, né, seu Gabo? Certa vez, passando, vou tentar contar isso, mas mudando um pouco o assunto. Veja só, Chico Xavier, durante uma reunião, ele para e disse assim, nossa, olha só. E aí o pessoal ficou, disse, o que é, Chico? Ele disse assim, não, vamos atender aquela pessoa que entrou.
E aí a pessoa entrou, foi bem atendida, mas era uma pessoa comum, de muito dinheiro, aquela coisa toda. Essa pessoa fez construções maravilhosas para o Brasil, mas eu não posso revelar. Ele vem desde o tempo de Roma. Eu não esperava que aparecesse aqui. E depois, para os íntimos, parece que ele revelou. Não vou dizer aqui, para não criar curiosidade, o Chico não está mais entre nós. Mas o fato é verdadeiro, quem procurar na doutrina até acha. Aliás, ele ainda diz, ele complementa assim, ainda continua com a megalomania em do Egito Antigo, não é isso? Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá isso à sociedade? Mas certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Importante. Demais, não tem ela que velar pela educação dos seus membros. Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Gostaria que você repetisse essa frase com ênfase. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Muitas vezes, então, encontramos pais que se dizem muito bons, porque fazem tudo que os filhos querem, mas os filhos são mal criados, fazem o que querem, acabam criando problemas. Responsável, direto ou indireto, é o papai ou a mamãe, que por amarem, mas amar da forma errada, não prevêem o futuro dos filhos, e então, não vou castigá-los, não vou puni-los, porque ele fez isso, mas ele ainda é muito criança. Muito criança, ele trouxe os defeitos, está te expondo. É hora de você corrigir. Não é com maldade, mas sem dúvida nenhuma tem que ter uma correção ética e moral, proporcional. Porque se você não corrige moralmente, ele sai com o mesmo defeito que ele voltou. Exato. Ele pode até executar o que você quer, mas não é da forma como ele deve fazê-lo. Exato. Com arrependimento, porque reconhecer que errou. É muito importante a formação ética e moral de qualquer um da nossa sociedade, principalmente da sociedade familiar. Exatamente. Tá? Perfeito. Agora nós vamos passar para outro item dentro da lei de igualdade, que se chama as provas de riqueza e de miséria. Por que Deus, e a pergunta 814, por que Deus a uns concedeu as riquezas e a outros o poder e a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. As provas de resgate são impostas e irrecusáveis, mas as provas que fazem você crescer, que não são de resgate, essas dependem de você. Exato. Se você tomou uma iniciativa que não estava previsto para você tomar, mas fez de amor ao próximo, de estudo, de ensinamento para terceiro, de salvar vidas, você ganha muitos méritos. Mas caso contrário, aquele, por exemplo, que vem com problema de atraso, atraso principalmente intelectual e moral, resgate pesado, mas não tem outro jeito. Perfeito. Então, nós podemos deduzir aqui nessa pergunta e resposta, seu Gama, que as riquezas, as misérias e o sexo são as provas mais difíceis, seu Gama? São as provas que são mais difíceis, podem ser mais difíceis. Podem ser. Mas são capazes do homem fazer. Né? Uhum. Mas para isso ele precisa ser preparado desde o momento do nascimento. Porque se a mãe está fora da rua, e se o pai também está na rua, se os filhos erram e ele passa a mão, corrige, põe o filho para casa só para ele não passar por aquela prova, aí ele está cooperando para a coisa, também será responsável. Exatamente, tá? Perfeitíssimo.
Bom, uma pergunta agora muito importante. 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? São no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então veja só. Vamos à pergunta 925, Vecmília. Dá um passeio aí. Leia a pergunta e resposta. Um momentinho, por favor. 925. Isso. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? A resposta diz o seguinte: isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fique sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Veja, por isso é que faz referência à pergunta que nós estamos. Porque é impressionante como é verdade, né? Exato. Bom, retornamos. Vamos à pergunta qual é agora, Vecmília? Agora 815. 815. Né? Qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da miséria? Essa nós acabamos de falar. Então, né, veja, nós falamos que seria a riqueza a pior delas, tá Exato. certo. Estando o rico sujeito a maiores tentações, claro que sim, também não dispõe, por outro lado, de meios de fazer o bem? A resposta, mas é justamente o que vem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. E aí nós temos aqui uma resposta do nosso amigo que fez isto. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os outros semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias com a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações tem que cumprir. E tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza... Atenção agora, esse texto que você vai ler, atenção. Isso. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Não precisa mais palavras, como sempre, Jesus é absoluto. Coroando. Não tem mais o que falar. Você vê como é difícil a riqueza conduzir alguém. Porque se você é rico, você está vivendo ao lado de pobres, de miseráveis, passando fome. E nós estamos numa época de o nosso país está com tanta dificuldade. O mundo todo está com tanta dificuldade. Mas também nós estamos vendo tantas pessoas com solidariedade, indo para a rua, dando o que pode, mas dando principalmente o seu tempo, ajudando. Então, gente, está vendo? A miséria está ocorrendo moralmente, mas tem muita gente ganhando muito dinheiro e fazendo o quê? Está se lembrando que depois vão nascer. Ah, mas então essa religião é ruim, eu posso voltar como pobre? É ruim, mas é verdadeira, é honesta e é justa. Você acha que Deus ia fazer uma vida só? O nasce riquíssimo, a vida toda goza o tempo todo, e depois vai para um céu eterno, e o pobre nasce ao contrário e vai para o inferno eterno. Onde está a justiça divina? Tá? Então, seu Gama, nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? E voltamos em 1 minuto. Até já, Até pessoal. já.
Estamos de volta com mais um bloco do programa Enfoque Espírita, hoje abordando a lei de igualdade dentro das leis morais. Lembrando que a doutrina espírita dá ênfase totalmente ao estudo e à aplicação das leis morais, não das leis físicas. Elas são incluídas também, mas são principalmente as leis morais. Exato. Então a pergunta 817 da lei de igualdade diz o seguinte: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? A resposta, olha só. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Sem contestação, homem e mulher são iguais. Então procuremos fazer na nossa casa imperar o amor, a igualdade, a fraternidade e também vivermos um para o outro, independente dos defeitos do outro. Que se você está procurando um homem perfeito, não vai achar. Mas se você também está procurando uma mulher absolutamente perfeita, de todas as qualidades, nenhum defeito, não neste mundo e não por enquanto, porque nenhum dos dois, nem homem nem mulher, você não vai achar. Somos seres humanos, erramos. Então, ter limites nos nossos trabalhos, nos nossos estudos e no nosso comportamento acima de tudo. Perfeito. 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza, entre homens moralmente pouco adiantados. A força faz o direito. Portanto, quanto mais evoluído moralmente o país, mais ele estará apto a moralmente assumir determinados comandos ou princípios e fazendo com que a igualdade do homem e da mulher seja incontestável. Porque não tem outro jeito, nós nascemos de uma mulher. Como vamos nascer de um ser inferior? Com certeza. Não, somos todos iguais. O sexo é uma aparelhagem que a gente tem para nos multiplicarmos. Não foi feito para dar exclusivamente prazer ao homem ou à mulher e assim vivemos felizes, não. E fazer com que a mulher seja uma escrava para nós, um absurdo. Mas é assim que, aos poucos, a gente vai adquirindo a certeza de que Deus é amor. É amor. E Deus é justo. Com certeza que sim, seu Gama. Tá? Então, Vamos a outra. a 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. E, no entanto, a gente vê tantas pessoas serem eliminadas porque são mulheres que são mais fracas do que os homens, são mortas. Ah, mas se aqueles homens soubessem que vão resgatar daí para frente, às vezes até uma inversão em outra vida para experimentar a maldade que fez, em virtude de uma coisa que é da natureza. Nós encontramos também entre os animais, é assim também. Exato, né? Perfeito. Mas o homem custa para aceitar, então não tem problema, Deus não tem pressa. Ele nos ama e nos quer perfeito. Se nos quer perfeito, temos que alcançar a perfeição. Podemos inventar uma porção de coisas e nos enganarmos por algum tempo, mas se queremos paz e evolução para toda uma vida e para toda a existência, vamos nos apegar ao amor que tanto faz ser para o homem ou para a mulher. São direitos incontestáveis. Bom, a pergunta 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Tem uma linda nota aí, por Isso. favor, vamos ver aqui mesmo. Então diz o seguinte: Deus apropriou a organização de cada ser
às funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Claro que a organização feminina, até para poder aceitar a criança que acabou de nascer e que vem pequenininha, fraquinha, dependendo de ainda estar se alimentando do próprio corpo da mamãe. Exato. Então tudo isso gera situações em que o homem tem que trabalhar lá fora num serviço pesado. Então são situações diferentes. Isso as torna meritoriamente dentro daquela circunstância. Mas se a gente vê nisso fraqueza, é lamentável a nossa interpretação. Não é isso a vontade de Deus, não seria justo de outra maneira. Tudo que Deus fez e criou funciona até entre os animais. Sim. Que respeitam profundamente até as aves. A gente vê como é que processa alimentos, filhotes, alimentos filhotes, até que eles estão voando também, deixa eles seguirem. Eles seguirem em paz. Se os animais, se as aves fazem, é porque os homens não devem fazer. Com certeza. Então nós podemos ver que essas funções maternais levam e têm na mulher essa sensibilidade e ela automaticamente, ao engravidar, ela passa tudo aquilo que ela tem de melhor para o seu rebento que ali está se desenvolvendo. Claro. Sem isso não tem condição. Que se importe a mamãe levar o filho para aprender a ler, a escrever, a aprender os princípios éticos e morais, ensinar a existência de Deus. Vai querer isso do pai que está lutando no campo lá contra as forças da natureza para tentar sobreviver? Ou está dentro de um submarino para tentar manter a paz? Como é que vai fazer? Levou a criança também? Então são circunstâncias que a própria natureza fez e a gente não quer ver. Bom, a 821, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Mas nós já vimos muitos pais, dão tudo para o Dia das Mães, é uma maravilha. O Dia dos Pais é mais ou menos. Não, cada um no estágio espiritual que lhe é próprio, entendeu? E no momento próprio. Às vezes a afeição e a forma de demonstrar essa afeição faz com que pareça isso, mas o papai é muito importante na hora de lutar pelas necessidades, pelo bem-estar da família. Exatamente. Cada um no estágio espiritual que lhe é próprio. E não achar que o homem é melhor porque tem mais força. Pelo Nossa contrário. Senhora, se fosse assim, havia alguma coisa de errado. Bem, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Então, essa nós acabamos de repetir. De fazer, então isso é importante dizer o seguinte, continuando, é maior até. Ah, sim. É maior até, isso eu Sim. queria enfatizar. É maior até. E é ela quem nos dá as primeiras noções de vida. Exato. E temos que entender isso, que, no entanto, em outros locais, em outros países, principalmente em países ainda moralmente muito atrasados, se trata a mulher como uma verdadeira escrava. Aliás, onde é uma a função coisa, dela né? é de simples procriação e nada mais. O homem não conseguiu ainda naqueles países a ter um mínimo de visão do poder maravilhoso da mulher de se multiplicar. É criação de Deus para que milha. Eles a utilizam como um meio de troca, é uma coisa. Não é um ser humano. Exato. Infelizmente. Então, Bom, 822. Agora 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio da justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. É claro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo si mesmo. Amar aos outros significa dizer que os outros também têm o mesmo direito que nós, porque nós, teoricamente, devemos amar aos homens. É claro que nós não estamos ainda naquele estágio de amar um homem que passa pela nossa rua, no dia a dia, do mesmo interesse de nós. Cada um vai lutar por si. Mas nos seus direitos essenciais, isso tem que ser manifestado e até escrito, né?
Então nós vemos aquela situação absurda. Eu tive uma oportunidade na minha vida de uma cidade que eu amo muito, a cidade de Alegre, no Espírito Santo, de onde eu nasci, vim de lá para cá e tenho muito orgulho de dizer isso. Então o que acontece? Lá naquela cidade, a gente via o carinho com que um tratava os outros, mas também, como eu nasci na década de 30, conheci escravos e escravas com aquela marca horrível da sua venda, ainda era menininha, né? Uhum. Mas aí aparecia no cartório que era de propriedade do meu avô, e eu ficava escandalizado de ver aquelas marcas que ela detinha no corpo, Horrível, sendo né? vendida de um para outro. Então, naquela época já não estava vendendo mais, em 1930, da década de 30, porém, tinham as marcas ainda do que foi feito. Irreversíveis, porque foi feito a fogo. Nossa. E a gente tratava as mulheres, então, nós, seres humanos, como se fossem animais. Animais de procriação. A que ponto reduzir o próprio homem? Não é assim. A Bom, letra A. A pergunta, letra A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Atenção para isso, por favor. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. É o que entendemos por família. Segue Exato. em frente. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. É impressionante como se diz que um ser humano que hoje é homem pode encarnar como mulher, pode como encarnar como prêmio e também pode ser como punição. Exatamente pelos erros cometidos na vida. Enquanto não consegue ver que todos nós somos iguais, nós acabamos nos destruindo uns aos outros, porque efetivamente a lei é essa. E Deus não poderia fazer de outra maneira, ou não seria Deus. Não seria perfeito. Mas como Ele é perfeito, a gente vê então como o Livro dos Espíritos aborda tudo dentro das leis morais. Dentro das leis. Quando eu falo só das leis morais, que nós devemos dar ênfase em moral, alguns dizem, só da parte moral, eu digo, cara, se você não estudou isso em profundidade, você acha que a lei moral tá o quê? Então os direitos da mulher e do homem, então, confundem? Não. Mas temos que seguir o nosso intervalo, não é isso? Não, ainda temos um pequeno Tem um tempo pequeno ainda intervalo ainda? para nos encerrar. Então, para dizer o seguinte, primeiro, você acha que vai dar tempo para fazer o restante? Acho que não. Não dará tempo. Mas então, o que nós vamos Passamos a estudar da próxima vez? 823 somente, depois voltamos. A igualdade perante o túmulo. túmulo. Atenção, igualdade perante o túmulo. Pergunta 823. De onde nasce o direito de que o homem sente de perpetuar a sua memória por meio de monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. Aí você olha para o passado, quanto mais remoto, o que se fazia? Antes de enterrar um ser humano, Nossa Senhora, fazia uma pirâmide maravilhosa, gigantesca. Um Fausto medonho. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antedevida, mas das vezes, aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto. Pois é, seu Gama, mas essa pergunta eu peço ao senhor que façamos num próximo programa, porque Tudo nós bem. estamos no nosso final. Dá para você, meus irmãos, pesquisar a lei de igualdade. Isso está em 1857.
Exatamente. No Brasil tinha escravatura nessa época. Exato. E muitos ainda não tinham liberdade. E a mulher não tinha quase que direito nenhum. Como é que está a coisa hoje? Será que mudou? Bem, Para muito obrigado alguns a sim, todos. né? Para alguns sim, outros não. Não. Mas faz as suas despedidas, nosso tempo já está esgotando. Bem, obrigado pela ajuda que vocês nos dão, pelas orações, pelos elogios que nós julgamos que são imerecidos, mas pelas pessoas que dizem pela nossa paciência. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe, abençoe o mundo todo, mas especialmente o nosso país, a nossa nação, o povo brasileiro, todo o povo do mundo que passa por circunstâncias tão difíceis com as doenças que estamos enfrentando. Que Deus nos abençoe e proteja. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírito é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas às 0h30, às quartas-feiras às 6h30, às quintas-feiras às 0h30, tá certo? E nós nos despedimos neste programa do dia de hoje e que tenhamos uma muita paz. Que assim seja, meus irmãos. TVC, a TV do Correio da Manhã.